A independência do Brasil foi declarada em 7 de setembro de 1822, por Dom Pedro I, às margens do rio Ipiranga. Esse acontecimento está diretamente relacionado com eventos que foram iniciados em 1808, ano em que a família real portuguesa, fugindo das tropas francesas que invadiram Portugal, mudou-se para o Brasil. A nossa equipe conversou com um historiador que falou a importância dessa data para o Brasil. Em primeiro lugar, a gente tem que ter em mente que a independência é um processo contínuo, não é? Ele não tem o 7 de setembro, ele não é um processo que começa e culmina nessa data. Ele vem de um processo anterior, que a gente pode remontar desde o século XVIII. E um dos processos que isso vai causar é o bloqueio continental à Inglaterra. E esse bloqueio continental ele é quebrado por Portugal e por conta de alguma represália decide transferir a corte de Portugal para o Brasil. E essa transferência da corte ela vai trazer muitos avanços para a colônia, inclusive alguns avanços administrativos. E isso muda a estrutura econômica e política social do Brasil como um todo. Então, em 1815, o Napoleão já perdendo seu espaço e sendo derrotado na Europa, existe uma pressão de Portugal para que a família real volte a Portugal e com esse retorno ela venha as prerrogativas que o Brasil conquistou elas terminem. E esse processo não é visto muito bem com a elite brasileira. A elite brasileira se vê insatisfeita porque tinha alcançado algumas conquistas que nesse momento elas estavam sendo retiradas. Depois da independência, a gente vai ter também um processo de monarquia parlamentarista, só que com um modelo um pouco exclusivo do Brasil. Porque além dos três poderes, o poder executivo, legislativo e judiciário, a gente vai ter o poder moderador, que era concentrado na figura do Dom Pedro. E a independência do Brasil, ela foi pacífica? Então, a gente não pode comparar a independência do Brasil com as independências dos outros países das Américas, porque foram experiências muito mais traumáticas que no Brasil. A gente não tem uma ruptura traumática que quebra a estrutura colonial e passa por um novo projeto de governo, tal como nos Estados Unidos e na América Latina como um todo. O que a gente tem é um processo muito mais brando de acomodações políticas, mas isso não exclui o fato de a gente ter tido conflitos e confrontos muito severos a respeito da independência. A gente pode destacar, por exemplo, a guerra de independência na Bahia, que a gente vai ter a figura da Maria Quitéria, que é uma soldado mulher que se veste de homem para lutar dentro das tropas, e ela é condecorada pelo Dom Pedro depois de descobrir a história. A gente vai ter confrontos muito importantes na província cisplatina, que hoje é o Uruguai, que o Brasil conquista esse território durante esse processo de chegada da família real. Isso é muito importante se ter em mente também. A gente vai ter vários confrontos durante os anos de 1822 a 1824. Após esses confrontos, as tropas portuguesas são expulsas e o Brasil goza dessa ideia de independência de fato. E outra coisa, qual a importância da independência do Brasil desde quando aconteceu até os dias de hoje? Então, a gente vai ter primeiro a construção de uma ideia de nação, né? E para isso, o próprio 7 de setembro ele é importante porque a gente tem que lembrar que o Brasil ele é um país formado de uma origem multiétnica. A gente vai ter vários imigrantes de vários lugares da Europa, além dos imigrantes forçados, no caso os escravos, e indígenas, e a própria miscigenação desses grupos, que vai fazer o Brasil como um grupo muito heterogêneo. Então, se tem na independência e nos processos que são consequentes à independência, uma necessidade de uma construção de uma identidade nacional. E talvez por isso também seja importante essa construção do 7 de setembro. E é importante a gente lembrar que até a morte do Dom Pedro, o 7 de setembro era só o dia da independência e tinha o dia da pátria, que era comemorado no dia 12 de outubro, que era o aniversário do Dom Pedro. Só que com a morte de Dom Pedro existia uma necessidade de construir uma data que seja mais focada no evento em si do que focada em uma pessoa, num personagem em específico. Então, tanto o dia 7 de setembro é o dia da independência, como também é construído a ideia de o dia da pátria. E isso é muito importante para a gente ter até os dias de hoje. Gustavo, e você, como historiador, em sua opinião, por que é importante relembrar essa data todos os anos? Então, essa data, assim como eu disse anteriormente, ela é uma data que é construída. Ela não, a gente
quando olha essas datas históricas, a gente acha que no dia 7 de setembro a gente acordou independente, e não é assim. Todas elas são construídas por processos históricos que são muito importantes e que são desenvolvidos ao longo de determinados tempos, e isso é muito importante para ter essa construção. E assim como os outros feriados históricos nacionais, o 7 de setembro é um feriado construído para construir essa ideia de noção cívica, de pertencimento, de uma ideia de pertencimento a uma nação que, por muitas das vezes, a gente não consegue chegar na totalidade, numa representação total de todos os indivíduos. Então, é construído de cima para baixo essa noção de independência a partir de uma ideia de construir uma identidade comum nacional. Gustavo, muito obrigada pela entrevista. Bruna Soares, para o Jornal Gazeta Norte Mineira. Fique atento como funcionam os serviços em Montes Claros neste feriado. Os mercados municipais Central e Sul funcionam normalmente a partir das 5h30 da manhã. O pronto atendimento municipal Alfeu de Quadros funcionará 24 horas para urgência e emergência. Os parques municipais Milton Prates, Sagarana, Cândido Canela e das Mangueiras funcionarão normalmente a partir das 7 horas da manhã. A coleta de lixo será feita normalmente. Participe da nossa programação enviando o WhatsApp para o número 99847-2759. O Jornal Gazeta Norte Mineira fica por aqui. O nosso conteúdo você acompanha através do canal 302 na Sky, pela Vox no canal 2.1 e pela Master Cabo no canal 112. Também através do canal aberto digital 2.1. Acesse também o nosso site e assista online apenas apertando o play pelo www.tvgazetanm.com.br. As edições do JG você acha em nosso canal no YouTube, TV Gazeta Norte Mineira. Lembrando que você pode participar através do número 99847-2759.